Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Como o Hugo falou, eu sou um cara apaixonado por comunhão, por aliança, por amizade, né? E eu estive aqui no One Cornerstone que teve, e eu saí louco lá de Campinas, peguei um carro e vim visitar um cliente que eu tenho por perto, mas isso foi só uma desculpa para poder estar com vocês. Então eu vim na sexta, fiquei aqui todos os dias, e no domingo levei o Ale e o Cantarino para pregar em Campinas, né? E ontem eu estava sentado aqui, e assim como o Hugo disse, realmente eu me sinto em casa, assim. Mas eu queria só falar que eu estou, assim, honrado por aquilo que o Espírito Santo faz. A gente nem tem imaginação como as coisas podem acontecer. Eu conheci esse homem platinado bonito aqui, o Ricardo. Sua esposa deu um gritão lá atrás, ó. Um dos momentos de aproximação com os meninos da One, a gente foi participar daquele Sobre Toda a Carne, lá em São Paulo, né? E aí nós fomos, eu, Arlindo e o Rafa, que é outro presbítero lá de Campinas, e nós fomos ver o que eles estavam fazendo, realmente também para aprender, né? E aí ali, e aí naquela época o Rocha fazia parte, o guitarrista do Convergência, e eu diretamente pastoreava ele. Então o Rocha me apresentou para o Ricardo. A gente estava num cantinho ali do outro lado da praça, assim, encostado na mureta. E aí a gente começou a conversar. E aí o Rocha: pô, você precisa levar o Ciro para conectar com os pastores lá da sua igreja, Ricardo. E o Ricardo: não, pega meu contato, vamos conversar. E ficou aquele negócio. E assim, gente, hoje eu estou aqui e eu estou muito feliz, assim. Passou um filme na minha cabeça ontem. E de fato, para mim, realmente não é só vir pregar. Eu quero realmente crescer em amizade, em aliança com vocês. E assim como o Hugo falou, vocês são muito bem-vindos lá em casa, lá em Campinas. Os meninos já experimentou do meu churrasco lá em Campinas, então você quiser também pode ir para lá, que a gente assa uma carne. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Amém, irmãos? Queria só compartilhar isso antes de começar a compartilhar a palavra de Deus. O tema que eu vou falar hoje, eu acho que, assim como o Arlindo disse ontem, eu não vou aqui falar sobre os Nefilins ou os Nibiru. Tô brincando, Nibiru é o planeta que vai cair na Terra. Quem fala isso é o pessoal que acredita em Illuminati. Espera aí. Não vou trazer algo novo, mas é um tema que fala no meu coração durante muitos anos. Na verdade, eu estou em busca de viver em comunhão já fazem muitos anos, muitos anos. Então, a comunhão e esse termo, né, que é utilizado também na Bíblia, ele me fez sair de Goiânia. Eu sou goiano, do pé rachado, comedor de piqui, e me mudar para uma cidadezinha chamada Montemor, porque realmente lá eu consegui experimentar e viver isso, comunhão, aliança. Então é um tema onde eu estou há muito tempo ouvindo, vivendo, experimentando, e é um tema que é muito importante para os nossos dias como igreja. E comunhão, ele não é muito fácil de você definir, porque ele tem várias coisas, vários termos, e as pessoas entendem da maneira que elas quiserem. Mas eu gostaria de trazer algumas coisas, pode não ser novidade para vocês, mas eu queria destacar algumas coisas que têm falado no meu coração e têm tido uma edificação assim, tem me feito crescer nesse aspecto e em Deus. Então a palavra comunhão, ela deriva do termo koinos, que significa algo comum, ter parte comum em algo. E no cristianismo o termo é koinonia, que tem várias bandas e grupos que utilizam, que é o significado de participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar e entre outros termos. Então, esse é um dos grandes valores da igreja, e a oportunidade de poder experimentar da vida de Cristo na vida um do outro. Então, a comunhão, ela é um dos valores principais da igreja, e nós precisamos realmente entender e viver isso de maneira eficaz. Na verdade, eu acho que usufruir do que é a comunhão, eu acho que a gente precisa dar uma atenção nisso e usufruir e participar. O fato é que comunhão, ela é um assunto muito falado. No entanto, ele é pouco experimentado, ou ele não é experimentado da maneira que poderia ser experimentado.
Então a comunhão, como eu disse, não é muito fácil de definir, mas ela fala de amizade, ela fala de alegria, de prazer, de edificação, fala de verdade, vulnerabilidade, fala de choro, fala de dor, fala de várias coisas. Mas são ligações no Espírito e pelo Espírito que geram vida de Deus na vidas uns dos outros. Basicamente seria isso. É você experimentar da parte de Deus na vida um do outro. Deus, nós temos a imagem do Deus invisível, que é Jesus Cristo, e nós temos acesso a isso. Depois eu vou falar um pouco sobre isso ali em João. Mas Ele, através das suas facetas, Ele colocou que a igreja vivesse e experimentasse dele através do seu irmão, através do seu próximo. Então isso é a comunhão. E até aqui, gente, é muito lindo e romântico. Você falar sobre a comunhão e como viver isso é muito legal de se falar na teoria. Mas a única dificuldade na comunhão é apenas uma. É que ela acontece entre pessoas. A comunhão, ela acontece entre eu e você. Ela acontece entre indivíduos. E aí o caldo azeda, né? O negócio não fica bom, não. E o que nós temos em comum? E aqui eu estou falando não de um lugar onde eu sou perfeito e vocês não. Estou falando que nós somos assim. E o que temos em comum? Nós somos pecadores. Nós somos egocêntricos. Nós somos sensíveis em nossas emoções, extremamente exigentes nas nossas necessidades. E geralmente nós somos omissos com a necessidade do outro. Então nós temos muito isso. Mas o fato é que nós amamos a comunhão e que nós fomos feitos para isso e que nós erramos em acreditar que a comunhão não tem a ver com o outro e não comigo. Então nós temos esse probleminha aí. Então ela é uma palavrinha que ela é tão falada e ao mesmo tempo ela é tão complexa de se experimentar. Eu gostaria de ler um trecho aqui de um livro que o Asher ele vai falar, o Asher Tratter. Ele fala o seguinte: antigamente eu pensava que, dentre as várias atividades que temos como cristãos, oração, estudo bíblico e evangelismo, a comunhão fosse uma espécie de intervalo ou recesso das atividades mais importantes. Era como se alguém estivesse trabalhando arduamente em prol do reino e que, quando ficasse cansado, desse um tempo para descansar e relaxar com outras pessoas. Visto sob esse ângulo, qualquer compromisso mais forte que a edificação de relacionamentos seria um desvio das atividades prioritárias do reino. Entretanto, nós agora consideramos os relacionamentos como alvo e como a própria natureza de Deus. Isso muda radicalmente nossas prioridades. Ao invés de os nossos relacionamentos serem simples mecanismos de apoio, descobrimos que o evangelismo, a oração e o estudo bíblico são, na verdade, instrumentos para alcançar determinados objetivos: unidade, harmonia e relacionamentos mútuos. O Asher ele escreve sobre isso e tem um livro Relacionamento de Aliança, até vocês estão lendo e estudando sobre, e você começa a mudar a perspectiva sobre isso. E quando eu li esse trecho eu quis até enfatizar, porque eu também vivi assim. É como se a comunhão era um momento de você relaxar, estar com seus amigos, é um momento social, sendo que na verdade ele é a base principal. E a comunhão cristã, ela só acontece em Cristo. Então comunhão é um tipo de relação, mas nem toda relação é comunhão. Então existe um relacionamento profundo que você pode ter com outras pessoas do seu trabalho e tudo mais, mas se não tiver o Espírito Santo, não é comunhão. É apenas uma amizade profunda, é apenas um relacionamento saudável que você tem. E a comunhão cristã é quando Cristo está presente no meio desse compartilhar. É quando Cristo governa o relacionamento. E eu tenho um exemplo muito interessante sobre isso, que quando eu comecei a estudar sobre comunhão, e eu tinha um grupo de oração em Goiânia, que a gente reunia de várias igrejas para orar sobre a restauração da igreja,
sobre a igreja gloriosa, e a gente falava: Senhor, nos faça viver comunhão, eu quero ver comunhão. E aí eu ficava orando muito sobre isso assim, e como eu disse, eu não tinha uma definição clara, e eu achava que não tinha experimentado nada do que era comunhão. Em 2014 eu fui fazer o CPP. Quem conhece o CPP aqui? É o nosso curso de preparação profética, que é em Montemor. É um curso que você vai e você estuda lá durante um ano, como se fosse um mosteiro assim. Então você vai lá para ouvir de Deus, ter ali tarefas em comum, você vive com várias pessoas e você tem tempo para o Senhor, e você aprende também aulas, e é muito legal. Eu fiz em 2014, fiz casado, fiz um ano de casado lá, foi uma loucura, mas estava lá eu, minha esposa, mais 14 alunos de todo lado do mundo. Eu não falo para você fazer isso, que foi doido, mas foi um tempo muito importante para mim, vivi muitas coisas em Deus. E ali, aquele anseio por viver comunhão, eu lembro até hoje que eu cheguei mais cedo, né, do que começar a aula. E aí eu desci pro refeitório, e aí eu tava sentado, quando eu cheguei no refeitório tinha um rapaz assim, franzino, de boné, com um jeitinho de mala, campineiro, sentado assim na mureta. Aí eu cheguei: oi, tudo bem? Eu sou muito pouco relacional, né, já cheguei: tudo bem, pá, conversando. E aí eu sentei numa cadeira de madeira, e aí a gente começou a conversar. E aí a gente conversando, e a gente falando, e ele começou a falar como ele tinha encontrado Jesus. Ele era recém-convertido, ele veio de uma família que a família era tão envolvida com crime, que ele passava noites com produtos químicos limpando notas de bancos que a família dele explodia. Sabe o caixa que explode, pegar as notas que fica cheio de tinta, ele ficava limpando aquilo ali, usuário de cocaína. Era uma vida desgraçada, até que um dia Jesus entrou na vida dele e transformou tudo. E ali ele estava falando o porquê que ele estava lá, a jornada dele e tudo mais. E quando ele começou a compartilhar ali, e aí o evangelho sendo pregado, e ele contando o testemunho, de repente ele começa a falar que ele estava tão apaixonado por Jesus, que ele seria um mártir por Cristo. E ele começou a chorar, falando assim: eu morreria por Jesus Cristo, eu morreria agora mesmo por Ele, porque Ele é o amor da minha vida. Enquanto ele compartilhava de Jesus, a presença de Deus veio naquele refeitório, e eu comecei a chorar, e a gente começou a orar, e eu falei assim: uau, isso é comunhão de verdade. Naquele dia eu falei assim: não quero mais um relacionamento arroz com feijão, eu não quero mais uma coisa superficial, eu quero que Jesus seja o centro e seja tudo nos meus relacionamentos. Então esses dias eu presenciei isso, e foi algo chocante para a minha vida. Cristo governando o meu relacionamento e a nossa conversa. Então eu queria destacar para vocês aqui o que não é comunhão. Não é afinidade. Comunhão não é compartilhar coisas sobre a minha vida. Comunhão não é encontros, churrascos e coisas mais, apesar que churrasco é muito bom, mas isso não é comunhão. Comunhão não é comunismo, dividir todas as coisas. Comunhão não é coletivismo, sem espaço para a nossa individualidade. Cristo está envolvido nos nossos relacionamentos, muda a forma de se relacionar e muda a maneira que nós pensamos sobre comunhão. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos, que os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquele que nós mesmos vimos e ouvimos, aquele que tenham comunhão conosco, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Este texto é talvez o mais forte de falar sobre comunhão em toda a Bíblia. E o tema central aqui é Jesus, o Filho de Deus, o Criador não criado, o homem que é divinamente humano e humanamente divino, o Verbo da vida, a vida eterna. Repare aqui que a fala de João aparenta um tom de urgência. João, ele está aqui chamando os discípulos aos fundamentos da fé, a voltar aos princípios básicos do cristianismo. É como se ele estivesse falando: irmãos, olha aqui, vamos proclamar, o que eu estou falando de você é aquele que estava aqui conosco, nós vimos e ouvimos e presenciamos sobre ele. Então, ele até fala aqui no versículo: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. O testemunho de João aqui é que Jesus, ele é um Deus acessível, tangível e real. Ele é profundamente interessado nesse mundo, tão interessado que ele se fez carne. O Criador dos céus e da terra, o que criou todas as coisas, se fez humano. O Criador se fez criatura para poder se relacionar, para poder nos dar esse acesso a Ele. Ele é o Criador de tudo, por Ele tudo subsiste, ao mesmo tempo tudo é acessível. Aquele que ele usa aqui, aquele que criou todas as coisas, Ele se tornou carne, como eu acabei de dizer. Quando fala que Ele é tangível, né, acessível, é que nós tocamos com as próprias mãos. O apóstolo aqui, ele está falando dessa experiência sensorial. Assim como Tomé, ele quis e ele tocou em Deus. Ele falou: se você mesmo Jesus, não deixa eu ver suas marcas, deixa eu acessar, deixa eu tocar em você. Então, esse é o nosso Deus, que Ele é totalmente acessível através de Jesus Cristo. O Deus Criador de todas as coisas, nós temos sim uma imagem dEle, que é Jesus. E aqui também fala que Ele é a palavra da vida. Tudo que precisamos para a nossa existência vem dessa palavra. O Verbo encarnado, o Senhor de todas as coisas. João declara aqui nessa passagem a divindade de Jesus, porque ele queria combater na época as heresias que eram faladas ali. Então, essa revelação da palavra da vida, ela declara que nós somos completos, porque ele declarou vida sobre a nossa morte. Então aqui, João está declarando essa urgência, está trazendo bases fundamentais, está trazendo o povo para olhar para aquilo que era fundamental da fé cristã, e estava até mesmo indo contra as heresias que eram faladas ali na época. E Jesus encarnado, gente, Ele é o fundamento da nossa comunhão. No versículo 3 fala assim: anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João aqui, ele mostrava e falava sobre o desejo da comunhão que ele tinha. E para ter comunhão, ele lança o fundamento. O fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento. Jesus, ele é a base da nossa comunhão. E a comunhão, ela é experimentada quando, através do meu irmão, eu toco no Criador. Tem uma frase aqui: aqueles que viram a Cristo não podem nem devem deixar de anunciar aquilo que viram. E que ele fala sobre essa questão: nós vimos e anunciamos. E gente, quando eu estou falando sobre essa questão, estou sendo até repetitivo sobre Jesus ser a base e tudo mais, é porque nós deixamos de falar sobre Jesus nos nossos momentos com os nossos irmãos. E se nós fomos tocados por Jesus, se nós tivemos uma experiência com Ele, e nós deixamos de anunciar sobre Ele, nós estamos errados, porque nós precisamos falar sobre isso. E nós nos limitamos tanto de falar sobre Jesus nos nossos relacionamentos, que virou um ministério, evangelismo. Ou seja, você só fala de Jesus quando você usa a camisa de evangelismo e sai na rua para falar para o outro. Eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou querendo trazer para vocês que nós fomos limitando tanto no nosso momento de falar sobre Ele, que virou um ministério falar sobre Jesus, que é o evangelismo. Sendo que falar sobre Jesus deveria ser o nosso dia a dia com os nossos irmãos e com as pessoas que não conhecem Ele. Nós não falamos mais do amado da nossa alma, nós não compartilhamos mais daquilo que nós estamos vivendo. Teve momentos ali em Montemor que eu achei isso incrível, que estava uma reunião de igreja caseira,
E aí uma irmã foi muito sábia no que ela disse. As pessoas começaram a ir ali e começou a falar sobre elas mesmas. Assim como eu disse que não, isso não é comunhão. E acaba que a igreja caseira virou tipo um Alcoólicos Anônimos, assim. A pessoa vai só para pedir oração ou para falar das suas dificuldades, né? Mais um dia eu fiquei livre, né? E a pessoa fala tanto dela, que fica um negócio chato, não é? Você vai na reunião caseira para você sair edificado, para ter uma edificação mútua, e você só está ouvindo o povo falar dele mesmo, assim, das dificuldades dele, tudo bem. E gente, quando isso acontece, é porque essa pessoa não tem comunhão, ela não tem amizade fora do culto caseiro. E isso é um alerta para nós como irmãos, poder falar com essa pessoa, aproximar dessa pessoa. E isso não é papel só do líder, isso é papel de nós precisamos ter um pastoreamento mútuo, cuidar dos nossos irmãos. E aí essa irmã falou de uma maneira muito sábia, mas eu gostei muito. Ela falou assim: nós estamos falando mais de nós mesmos, porque nós estamos olhando mais para nós do que nós estamos olhando para Jesus. Porque se você não tem relacionamento com Jesus, você vai falar o que sobre Ele? Sabe quando você está apaixonado? A Arlinda usou ontem o exemplo de casamento e tudo mais, mas esse relacionamento entre uma mulher, ele é muito palpável, né? O contexto é muito bom. Quando você está apaixonado assim, que você fala daquela pessoa para todo mundo, assim, tipo, você pode ver uma Hello Kitty. Nossa, mas minha mulher ama Hello Kitty. Nossa, mas ela ama esse perfume. Nossa, esse chocolate é uma delícia. Esse arroz aqui tá com gosto do arroz do meu amor. Assim, cara, tudo que você fala é relacionado àquela pessoa, sabe? Dá aquele friozinho na barriga, você fica com borboletas no estômago, e você acorda pensando nela, e você dorme pensando nela. Você tá na casa dela o dia inteiro, você vai pra sua casa, você liga e fica mais 3 horas no telefone. Não, desliga você. Não, você desliga você. Meu Deus do céu! Que essas paixões, essas coisas, e é maravilhoso. Mas você entende que você está falando daquilo que você está obcecado, por aquilo que você está apaixonado, por aquilo que você está interessado. Então nós precisamos compartilhar de Jesus, não só quando nós usamos uma camisa de evangelismo e saímos na rua. Nós precisamos viver e abraçar e desejar e ter comunhão com o nosso amado, e nós despejarmos isso sobre as outras pessoas. E geralmente nós pensamos comunhão de várias formas, né? Passeio, churrasco, futebol, violão, né? Que você pega, existe muito isso também. Quando não é só churrasco e quando não é só futebol, as pessoas pegam o violão e ficam cantando ali 50 músicas e tipo assim, beleza, eu acho que a adoração é muito bom. Mas se a centralidade às vezes não é Jesus, também não vale de nada. Você está cantando ali Sabor de Mel, beijinho no ombro lá, né? Recalcado, que você vai ver minha vitória. Você não está falando, nem as músicas não são cristocêntricas. Então isso não é comunhão, não tem como ser, se ele não é o centro das nossas reuniões, se ele não é o centro das nossas orações. Isso não pode ser comunhão. A verdadeira comunhão, ela acontece quando em nossa relação existe espaço para proclamarmos Jesus. E muitas vezes nós somos o chato, porque a gente está tentando entrar com Jesus e a pessoa nunca deixa, sabe? Você acaba com falar, nossa, esse cara é chato, vai falar de novo de Jesus, ah não. E gente, está tudo bem. Existem momentos que você realmente vai só ir para casa assistir futebol. Eu não estou falando que isso é pecado, tá? Por favor. Eu estou falando o que é comunhão e o que nós precisamos viver. Comunhão é quando a fome que habita em mim encontra o alimento que o Espírito produz em ti, na outra pessoa. É quando o verbo se revela no outro. Eu vivi um momento, eu gosto de falar muita história, tá gente? Que eu acho que traz para a realidade, assim. Eu vivi momentos ali em 2014, que eu fui num acampamento que a gente teve, um retiro que a gente já morava numa chácara, a gente foi para uma outra chácara ter um retiro espiritual, mas foi muito bom. Foi com o Pedro Arruda. E aí a gente chegou lá, tal, e aí falando sobre comunhão nosso de cada dia, falando sobre isso e tal. E aí ele fez uma atividade legal, assim, falou assim: se Jesus estivesse aqui agora, o que você faria?
eu dava um abraço nele, eu falaria que o amo, não sei o que, não sei o que. Ele falou, então olha para a pessoa que está do seu lado e faça isso, porque ela é representatividade de Jesus aqui na terra. E às vezes nós não pensamos isso assim, porque muitas vezes nós temos, até aqui gente, no culto, nós temos uma crítica, um negócio de consumismo, que você fica assim, vamos lá, me surpreenda aí, traz Deus aqui, assim, a palavra desse cara aí não está legal, não estou gostando, não sei o que, sendo que você não está aqui para receber algo de Deus através da vida do seu irmão, seja numa palavra, uma ministração, seja num momento de louvor, seja numa oração, seja num compartilhar na sala, seja aquela tia sua da Assembleia de Deus, que ela fala tudo errado, sabe? Gente, quantas vezes eu fui para a Assembleia de Deus, que minha esposa é assembleiana, né? E aí eu sentava com ela e eu vi o pastor dela lá. Gente, o cara falava errado, ele era muito simples, mas ele transpirava o perfume de Jesus. Pensa num pastor maravilhoso. Ele tinha um bigodão igual o seu assim, Alisson, só que ele era branco, né? E ele falava de Jesus de uma maneira apaixonada, que aquilo lá me tocava profundamente. Independente da teologia que ele tinha, ele amava Jesus. E aquela crítica que eu tinha, né, que era aqueles livros lá do Frank Viola, deixa meu povo, aquele tanto de coisa que você fica revoltado com a igreja. Eu comecei a apaixonar tanto a igreja e comecei a entender essa questão que a pessoa tem algo de Jesus para me passar, que todas as minhas críticas, tudo aquilo que eu tinha não está na minha teologia, eu comecei a receber o que ele tem de Jesus para me dar, o que ele tem de Jesus para me dar, o que ele tem de Jesus para me dar. É a fome que habita em mim, que encontra o alimento no outro que tem de Deus através do Espírito Santo. Você entende que isso é comunhão de fato? E quando você não está usufruindo disso, você está perdendo. Você está perdendo porque você se acha superior. Então nós precisamos mergulhar nessa realidade, irmão. Não é só quando o Hugo fala, ou quando o Alisson fala, ou quando o Mateus. Não é só. A irmãzinha aqui da igreja, ela tem algo de Deus para compartilhar com você. As crianças, os adolescentes têm, gente. E a gente precisa estar com os ouvidos abertos para escutar da parte de Deus também. E a comunhão, no versículo fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a comunhão, ela primeiro precisa ser vertical para depois ser horizontal. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. E ontem o Arlindo falou isso de maneira muito perfeita aqui. Então nós precisamos receber de Deus e transmitir de Jesus para os nossos irmãos. E indo para outro ponto sobre a comunhão dos santos. Então, como eu já disse, eu quero só reafirmar: para ter comunhão uns com os outros, nós precisamos de um elo de ligação, que é o Espírito Santo. É só através do Espírito Santo que nós temos a comunhão de verdade. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou falar uma coisa muito simples. Gente, olha para a pessoa que está do seu lado. Olha tanta gente diferente aqui nesse lugar. Pense em alguém aqui que você falaria assim: eu nunca teria amizade com essa pessoa se não fosse o Espírito Santo. Você já pensou isso? Gente, se não é o Espírito Santo, quem é? Meu Deus, eu tenho um amigo que ele é tão chato. Se não fosse Deus, eu não era amigo dele não. É insuportável. Não estou falando de você, tá, Arlindo? Isso é legal. Mas você olha isso e você vê assim: gente, se não for Deus, o que é? E se você, eu falei para você olhar para o lado, mas você pode, com certeza você pensou em alguém aí, que são pessoas muito diferentes, e que se nós só alinhamos e nós só vivemos comunhão por conta de Jesus, por conta do Espírito Santo, porque nós estamos aqui em prol da mesma coisa, nós estamos olhando para o mesmo alvo. E eu estou falando aqui, gente, muitas vezes a gente não vai ter intimidade com todo mundo, isso é impossível, tá? É impossível ter intimidade com todo mundo. Jesus, ele andava com 12, dos 12 ele tinha 3 que era mais próximo. Então eu estou falando que a comunhão, ela acontece e é por meio do Espírito Santo. Então pessoas tão diferentes reunidas num lugar desse, é só o mesmo Deus. E eu falo além. Você já teve aquela experiência de você encontrar uma pessoa pela primeira vez e ter uma ligação tão profunda, parece que você conhece há muitos anos? Gente, isso é o Espírito Santo de Deus. Ele é o elo da ligação. É tão louco isso que eu tenho muito mais intimidade, amizade, companheirismo, tudo assim, com a minha família da fé, do que muita gente do mesmo sangue que eu. E é por conta de uma pessoa, Jesus Cristo, o Espírito Santo.
Eu tenho um amigo que eu fiz lá no Marajó, o nome dele é Moisés. Ele é de uma igreja lá no Taboão da Serra, que chama... não sei o nome da igreja, esqueci. E aí, Reino em Nós. E ele foi muito louco, porque eu cheguei no Marajó lá, junto com o Cantarino, lá, pá, e aí conheci um monte de gente. Esse cara, na hora que eu encontrei assim, quase que eu cantei aquela música: o nosso santo bateu, o amor da sua vida. E acaba que é o nosso santo bateu mesmo. Gente, mas foi uma conexão tão profunda assim, que a gente tem tão pouco tempo de amizade e a gente compartilha tantas coisas profundas. Gente, coisas de passado, de pecado, de, sabe, assim, um amor que sai, assim, que você abraça a causa. E é um negócio que a gente não consegue explicar. E eu vou além, vocês, pô, a gente se conhece tão pouco tempo, mas assim, eu amo tanto vocês, eu amo tanto o Hugo, o Alisson, e agora conhecendo o Matheus e o Guilherme, o Ricardo, assim... Gente, é algo maravilhoso, assim, que o Espírito Santo faz. Oi? Quem sabe um dia, tô brincando. Eu vou vir pra cá, vou montar o Convergência, vou ficar rival aqui de vocês, tô brincando. É brincadeira. E isso tudo, gente, é pra falar que o poder do Evangelho, ele é manifesto nessa família de fé. Ele é manifesto nessas pessoas que têm o Espírito Santo. E não é indivíduos apenas. O Arlindo falou sobre isso ontem. Não é questão só de uma pessoa que tem um ministério muito grande e tudo mais. O poder do Espírito Santo, o avivamento vai cair sobre uma igreja, sabe? O Espírito vai cair sobre toda a carne, que é uma comunidade, são pessoas, uma família de fé. Então, não há como cristãos andarem de maneira solitária. No Novo Testamento você não vê isso. Você vê Jesus e seus discípulos andando de 2 ou 3. Você não vê pessoas andando sozinhas ali mais. Não existe. Então você vê que realmente nós precisamos, e o que nos dá essa direção é o próprio Espírito Santo. Não andar sozinho. Martim Lutero, ele fala algo muito interessante. Ele ensinou que fora da igreja e da comunhão dos santos não há salvação. Porque ali, fora da igreja, não há Salvador, pois este é pregado e ensinado apenas na igreja. Nós precisamos disso, porque fora daqui não existe salvação. Existem as pessoas aí, os desigrejados. Gente, infelizmente essas pessoas saíram e falam mal da igreja porque eles foram machucados por causa do sistema. Mas essas pessoas elas não experimentam de maneira genuína e assim, na plenitude do que é viver realmente relacionamento de aliança, e em viver realmente comunhão de verdade. Eu conheço vários amigos que são assim, e de verdade, gente, eu choro, eu converso, e assim, eu espero mesmo que o Espírito Santo encontre essas pessoas que foram machucadas, que estão desigrejadas, que eles encontrem uma família da fé, para que eles possam viver isso na plenitude que nós estamos vivendo esses dias. O Espírito Santo, ele tem movimentado isso, e eu creio nisso. E eu sei que é difícil ser membro de uma igreja local. Gente, não é fácil, não é romântico, não é. Aqui você fica chateado com o povo. Às vezes o pastor fala um negócio na sua vida, aí você vai ficar chateado. Existem várias coisas, existe um irmão ali que você não gosta muito. E tem tudo isso no nosso meio. Porque, como eu disse no começo, o grande problema da comunhão somos nós, somos pecadores. Mas existe um ditado medieval que é maravilhoso. A igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o cheiro dentro dela. Ou seja, é difícil mesmo, às vezes não cheira bem, mas se não fosse a tempestade mundo lá fora, a gente não iria suportar realmente as diversidades. E sabe o ferro afiando ferro? Tipo assim, e é uma realidade, e nós precisamos viver isso, porque o Espírito Santo, ele não apenas reúne os cristãos, mas ele reúne juntos para mutuamente se exortarem, confrontarem e buscarem junto a santificação, numa jornada e propósito de ser mais parecidos com Jesus. Se você está vindo aqui para essa igreja e você é um crente de nuca, sabe o que é crente de nuca? Só vê a nuca do seu irmão e vai embora. Você não está vivendo igreja de fato.
Se você não está incomodado, se em algum momento você não ficou, se você não foi exortado, se você não teve alguém falando na sua vida, você não está vivendo realmente comunhão e igreja de verdade. E gente, é doloroso fazer isso, porque quando a pessoa toca na sua vida é muito, muito ruim. Não é legal, mas é necessário. Nós precisamos de irmãos e de irmãs. Nós precisamos de cristãos ao nosso redor. Nós precisamos disso para nos aconselhar, para orar por nós, para ler a Escritura conosco, talvez ler a Escritura para nós. Muitas vezes a gente nem consegue conversar sobre as nossas lutas, tentações, olhar belezas encontradas em várias coisas, simplesmente estar em silêncio juntos. Quantas vezes eu fui para a casa do Arlindo, coitado, em 2014 ele era diretor do CPP, eu vivia na casa dele, eu batia, ficava lá, oi, tô aqui. E aí às vezes a gente ficava sentado no sofá em silêncio, às vezes vendo, antigamente assistia Partoba, e aí ficava assistindo coisa na internet, meme, e aí assim, ficava sentado ali. E isso foi moldando a nossa amizade, foi moldando o discipulado, a tudo aquilo. Então, olhar o pôr do sol juntos, uma paisagem bonita, uma pintura, ver beleza na vida. Gente, quantas vezes a pessoa está desmotivada, ela está desinteressada, ela está fria. Nós precisamos de alguém para reacender a chama de Jesus no nosso coração, a paixão por Jesus. Quantas vezes eu acordei ateu. Nossa, quando você casa melhora, que a sua esposa te ajuda, e às vezes ela está ruim, você ajuda ela, mas entenda que nós como pastores, nós não somos superiores a vocês. Quando você toma o cargo, você não vira super-homem. Muitas vezes a gente precisa, gente, de uma oração de um irmão. Então nunca deixe de fazer aquilo que o Espírito Santo está falando com você, e orar pelo seu pastor, você dá uma palavra de afirmação. Gente, a gente parou de falar eu te amo. A gente parou de afirmar, nossa, Mateus, você cantou tão bem essa manhã. Quantas vezes ele deve subir aqui, deve sair com vários pensamentos ruins, que ele não é bom, que ele não foi chamado para aquilo. Sabe aquela palavra, nossa irmã, você fez esse caldo aqui, tá uma delícia. Nossa, mas como o seu sorriso é bom, quando eu entro na igreja você dá um sorriso de boas-vindas. Você limpou o banheiro tão bem. Você entende que essas motivações, essas palavras também, elas nos motivam, elas nos faz ter vida. Nós precisamos ser uma família que ela exorta, mas também que ela impulsiona. Nós precisamos disso quando nós vivemos comunhão. E a igreja, ela precisa ter esse ambiente. Nós precisamos gerar esses momentos de atitude. Nós precisamos gerar isso. Então, vivendo comunhão nossos dias, eu queria te falar uma coisa. Que a comunhão, ela é minha responsabilidade. A comunhão é sua responsabilidade. Culpar os outros por você não tê-la é a pior coisa que possa ter. Tipo, ninguém pode ter por você e ninguém pode te impedir em ter comunhão. Você não ter comunhão, e a comunhão não é responsabilidade dos líderes. A comunhão é responsabilidade sua. Nós podemos estar numa igreja que tem comunhão, que as pessoas vivem em comunidade, e você está sozinho. E sabe muitas vezes o que é isso? Orgulho. Muitas vezes é porque você não quer se aprofundar, muitas vezes é porque você não quer dar um passo para isso. E gente, incomoda. Incomoda. Estar na sua casa ali de pijama, assistindo Masterchef com a sua esposa, alguém bate na porta ou manda uma mensagem: o que você está fazendo? Não quero. Às vezes você quer só pegar um frango e uma maionese para casa, mas aí você tem que dar um tempo para estar com o irmão e sabe. Mas eu vivi isso em Montemor uma época. Em Montemor eu morei lá há alguns anos. E a igreja, eu cheguei lá em 2014, então a igreja estava começando. Era tão doido, gente, que o grupo da igreja, acho que tinha umas 30 pessoas, 40, a igreja total. A gente fazia Natal e Ano Novo com a igreja toda na casa do Ângelo da Carol. Era muito legal assim. E a igreja foi crescendo. E gente, eu estava lá desde o início. Chegou um momento que a igreja foi crescendo tanto que ninguém me chamava para nenhum rolê mais. E aí o que eu fiz?
ninguém me ama, ninguém me quer. Esse povo fala que vive comunhão, mas não vive nada, é tudo mentira. Hipócritas, raça de víboras. E você começa a falar um monte de coisa, e você começa a ficar cheio de ódio, rancor. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: mas e aí, cadê seu passo para se relacionar com alguém? Eu falei: verdade. Se o povo está falando que a gente é família, que eu preciso, eu não vou viver. Ô fulano, o que você está fazendo? Entra aí, vou comer uma pipoca, sabe? Eu comecei a ver que aquilo tudo era porque eu estava num lugar de rancor. Só porque uma vez, no aniversário que uma fulana fez, ela chamou todo mundo, menos eu e a Laura. Na verdade, eu e a Laura e um casal de amigos. E eles eram vizinhos desses amigos, e estavam nós quatro assim na mesa e o pessoal fazendo festa. Eu falei: nossa, legal. Mas tá tudo bem, gente. Ninguém vai chamar todo mundo para todas as coisas. E você vai ser mais chegado de algumas pessoas. Então você entende que muitas vezes nós não usufruímos da comunhão por problemas nossos mesmos. E a comunhão também, ela não pode ser uma dependência emocional. Que a comunhão em si, ela é a fonte de prazer e de alegria sua, sabe? E por conta das nossas inseguranças, é muito comum a gente colocar a comunhão como uma espécie de dependência emocional. E isso pode se tornar uma distorção cognitiva, assim, de você estar vivendo uma coisa que não é uma realidade. E isso se manifesta através de 5 padrões assim, de medo: de rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. Então, no contexto da igreja que a gente vive, que a gente fala muito sobre isso, e às vezes tem pessoas que vêm de longe. Lá em Montemor e Campinas é muito comum assim. Eu mesmo não tenho família de sangue perto. Agora eu tenho, né? Que minha mãe e meu irmão estão morando ali próximo. Então, a gente não tem familiares tão perto e tal. E a gente, como fala muito sobre essa comunhão, a gente buscar em amigos, irmãos e líderes uma segurança afetiva, uma dependência emocional. E isso não é comunhão, porque a comunhão fala de nossa segurança em Deus. Você entende que também, se você também mergulha tudo nisso e você fica só dependendo da pessoa, aí que vem a questão da manipulação, vem a questão do controle, vem a questão de todas as coisas. O irmão, ele é sim uma representatividade de Deus, mas você não pode se apegar a ele, você tem que apegar ao próprio Deus e ao Espírito Santo. E também existe, por conta de todos esses medos que eu citei, a gente viver outro transtorno, que é de personalidade antissocial. Gente, como é difícil, assim, existem tantas pessoas que elas ficam muito antissocial, assim, elas vão para um outro extremo, porque ela tem medo de viver isso tudo. E eu vou te falar, as pessoas vão te decepcionar. O Hugo vai te decepcionar, o Alisson vai te decepcionar, porque nós somos humanos, a gente está toda hora errando com todo mundo. Mas você entende, quando você tem aliança, você tem comunhão, mesmo que isso aconteça, você vai estar com os olhos em Jesus, que ele não é um ídolo, ele não é um Deus para a sua vida. Então mesmo que isso aconteça, você libera perdão, você conversa, você exorta, e aí a comunhão vem de novo e você continua. Então aquele trancos e barrancos, você erra, levanta, cai, levanta. É aquele negócio, a vida cristã é assim, e na comunhão não é diferente. Então é impossível ter comunhão com Deus e viver fora da comunhão dos santos. É impossível. E a comunhão, gente, ela é vital. E o que a gente precisa entender é que não é a amizade que gera comunhão, é a verdade. É vivermos sem máscaras, é termos profundidade. Não tem como a gente ter comunhão e ter aliança e ter relacionamento profundo se a gente vive um relacionamento onde você tem que estar pisando em ovos todo momento com as pessoas, onde você não mostra quem você é de verdade. Eu estava ali agora adorando e eu comecei a chorar assim, no momento que o Mateus começou a falar: vamos adorar, levantar nossas vozes e tal. Enquanto estava a adoração, muita presença de Deus, eu comecei a agradecer a Deus, porque além dele ter me salvado, eu estava morto nos meus delitos e pecados, assim, órfão. E ele me chamou para a mesa, ele me chamou de filho, e ele me colocou parte de uma família da fé,
onde eu não preciso mentir quem eu sou. Gente, eu não visto máscara nenhuma. O Arlindo conhece todos os meus podres, tudo de pior que o Ciro tem, todo mundo conhece. As pessoas próximas de mim sabem dos meus problemas, sabem das minhas qualidades também. E é muito bom você viver isso, porque você se torna livre. Você não precisa ficar se maquiando e colocando máscara para poder lidar com as pessoas. Se você não está bem, você não está bem. Se você está bem, você está bem. Você entende a liberdade que é viver assim? Porque a gente vive então de maneira superficial. Você tem medo do quê? O que a sua reputação vai te levar? A lugar nenhum. A sua reputação não vale de nada. Você vai pegar a sua reputação e vai para o inferno com ela. Porque você não está crescendo em intimidade, em comunhão e ser mais parecido com Jesus. Briga de marido e mulher não se põe a colher, é mentira. Você precisa ter alguém tocando na sua família, na sua vida. Você precisa, esposa, ter algum homem para você ligar quando seu marido falar coisa com você. Você precisa ter alguém que vai confessar, vai exortar o pecado. Você precisa ter uma vida na luz. Aqui mesmo o texto fala, se nós não estivermos vivendo na luz, nós não vamos viver a comunhão de verdade. Então assim, você entende que chega de superficialidade. Jesus está chamando um povo que ama mais Ele do que a sua própria reputação, que não liga onde as pessoas vão falar na sua vida. A gente precisa viver isso como igreja, irmãos. A gente precisa. E chega de passar a responsabilidade para o outro. Se você vê seu irmão fazendo algo, se você ama ele, exorta, chama para perto, não deixa. Você entende que uma família saudável, uma igreja saudável, isso vai acelerar a volta de Jesus Cristo? Você consegue entender isso? Que o zelo que você tem pela vida do seu irmão, você está preparando um ambiente para a presença de Deus descer e vir sobre nós. Você entende isso? Ou você está na sua individualidade olhando só para o seu umbigo? Você entende o quanto isso é precioso? A comunhão, ela vai muito além do que apenas um bem-estar. Ela está olhando para um negócio muito maior e macro, porque foi o próprio Deus que fez isso. Como seria mais fácil não depender disso. Mas Ele, na sua infinita vontade e bondade, quando o Espírito Santo veio, o Consolador, Ele fala para que tivesse uma igreja. E essa igreja, ela percorre durante várias décadas e gerações. E ela vai se tornar cada vez mais perfeita, madura e gloriosa, porque Ele vem casar com ela. E você faz parte disso. A gente precisa olhar para esse todo. O combustível da nossa comunhão com Deus é a verdade do nosso coração. Assim como a forma de experimentar comunhão uns com os outros só acontece quando damos acesso às verdades da nossa intimidade e aplicamos as verdades do Evangelho. A gente precisa colocar para fora. E gente, é dolorido. Não é fácil. Nós somos muito orgulhosos, a gente não quer ouvir as coisas assim. Vou contar um negócio bem simples para vocês assim. Cara, o Arlindo, o Rafa, os meninos, eles pegam muito no meu pé porque eu tô obeso. E de verdade, eu tô obeso. Eu sou obeso, eu não tô glorificando a Deus através da minha vida. Eu tenho hábitos ruins. E é legal você ouvir isso? Ser sincero. Não. E muitas vezes quando eles falam eu fico bolado. Mas você entende que eles estão zelando não só pelo meu físico. Eles não estão querendo que eu fique mais bonito. Eles estão querendo que eu fique saudável para cuidar da minha família, para cuidar da igreja, para exercer o ministério. Entendeu? Para glorificar a Deus através dos meus hábitos, da minha alimentação. Então, esse cuidado, ele precisa acontecer. Vou contar só um testemunho aqui rapidinho. Certa vez, eu gosto de contar esse caso. Minha esposa, a gente estava vivendo um momento muito difícil. A gente não tinha o Estevão ainda. Eu tenho um filhinho de 2 anos e pouco. A Laura, ela é formada em música e a gente estava num período de TCC dela. Eu trabalho com importação. Eu não sou só pastor, tá, gente? Eu trabalho. Brincadeira. E aí eu estava naquela correria, pá, louca. E aí a Laura, assim, terminando, ela para fazer o TCC de música, ela precisava apresentar uma opereta, assim. Então ela estava preparando, cantando, ensaiando, aquela loucura. E na época a gente tinha 2 gatos num apartamento. Então, gente, eu tô contando isso tudo aqui, os detalhes. Tava muito bagunçado, assim. E não tinha como exigir da minha esposa para ela, tipo assim,
arrumar a casa e tal, e eu nem ligava, porque a gente estava numa correria. E aí algumas irmãs foram em casa, a gente chama lá em Campinas de 2 ou 3, são amizades espirituais, pessoas que caminham próximas ali. E esse 2 ou 3 da Laura foi lá e viu a situação da casa e chegou para ela e falou assim: então, a casa está muito bagunçada, muito suja. E exortou ela, disse: mulheres, imagina alguma mulher falar isso para você. Eu só escutava minha esposa: quem elas pensam que são? Viver a igreja é muito ruim, eu não quero isso pra minha vida. E ela deu aquele chilique assim, e eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Calma. Aí vai o marido pastorear o coração, né? Calma, elas estão certas, calma, tal. Ao mesmo tempo que elas falaram isso, elas vieram e falaram assim: você quer que eu vou ir toda semana limpar a casa para você? Você quer que eu sirva você? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando que a gente pague uma pessoa para limpar a sua casa? Você entende que essas coisas de você tocar na vida do outro, ela traz não só um confronto, mas ela aproxima as pessoas, traz compaixão, amor, aliança, comunhão. Porque no fim ali, não estava preocupado só com a casa, era com Jesus, sabe? Ele precisa estar no centro de todas as coisas, é o cuidado que a gente precisa ter. E existe uma questão que a vida em comunidade, ela nos livra de mentira. Pois não tem como você viver uma vida secundária ou mentirosa com relacionamentos profundos. É impossível. Quando nós temos somente relacionamentos superficiais, mentiras com pontas soltas, isso pode acontecer assim, de você ser uma pessoa de duas caras. Ah, como isso é comum. E às vezes pode ser isso que você não quer ter alguém tocando na sua vida. Porque assim, não tem como você ver relacionamento e você realmente abrir tudo e você ter pontas soltas assim na sua vida. Você vai abrir todas as questões da sua vida. Você vai falar das suas dificuldades, você vai falar o que você tem problema. Você vai poder vencer essa etapa quando alguém está tocando na sua vida. Então não tem como nós sermos falsos ou ter duas caras se nós temos pessoas próximas realmente tendo essa comunhão, tocando em nossas vidas. E nós oramos, buscamos e queremos avivamento, mas nós temos muitas dificuldades em construir relacionamentos, porque nos importa mais ter poder, engajamento, serviço, performance, do que construir relacionamentos profundos e de aliança onde nós estamos. E se nós olharmos para a vida de Jesus, Ele fez isso na terra. Se Jesus não tivesse escolhido 12 para andar com Ele todos os dias e ter comunhão e partilhar, todo o legado que Jesus viveu na terra não teria sido passado para frente. Você não teria a Bíblia que você tem hoje se não fosse esses 12 que andou com Jesus. Você entende a necessidade que Jesus mostrou que nós precisamos viver isso de fato? E muitas vezes a gente está mais focado em poder, em performance e tudo mais, mas como que Deus ele vai vir um avivamento sendo que a casa está bagunçada? Vai ser mais um avivamento que vai vir, vai ter nuvem, as pessoas vão ter muito do poder de Deus. Isso se vai, porque a igreja não está madura, não existe uma família de fé para suportar esse poder de glória. Você entende que o Espírito Santo está mais interessado nisso? Igrejas saudáveis, famílias saudáveis, lugares onde tem aliança verdadeira, comunhão de fato com Jesus, uns com os outros, irmãos, uns com os outros. Então a gente precisa focar nisso. Às vezes a gente está buscando muito pirofagia, sendo que as coisas básicas a gente está deixando de lado, que é o essencial. E nós somos iludidos, irmãos. E somente uma vida na luz, pessoas que nos conhecem verdadeiramente, podem nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. Nós vivemos uma ilusão e existem duas coisas assim básicas. Ou você tem uma autoestima muito alta, você é um cara que você se acha muito bom e você olha as pessoas de cima para baixo, logo você não precisa dessa pessoa, ou você só se relaciona com quem é da mesma altura que você, porque você é o bambambam. Então você vive um perfil de julgar as coisas, de você
não querer se relacionar com qualquer pessoa e tudo mais. E existe a baixa estima também, que quando a pessoa se coloca em uma inferioridade tão grande, que ela não se sente capaz e não se sente útil assim para nada e nem se relacionar com ninguém, e para ela as pessoas sempre vão zoar e nunca vai poder falar as coisas para ninguém. Então nós somos iludidos, nós somos pessoas que nós precisamos da vida, da comunhão, para poder nos colocar no eixo, para nos trazer para a realidade mesmo, para falar assim, você é isso daqui. E Jesus, ele fala quem nós somos, a nossa identidade, através do outro, através da igreja. E nós não deixamos muitas vezes isso, porque nós estamos guardados em nós mesmos. Nós precisamos parar a nossa ilusão e sair desse vislumbre, ou até mesmo dessa falta de realidade, vivendo comunhão e igreja com os nossos irmãos. No fim, a vida em comunhão é a nossa única opção. Ela não é romântica, mas é a que nós precisamos viver nos nossos dias. Então, superficialidade não gera crescimento. Eu queria terminar com isso aqui. E a ilustração que eu quero trazer para vocês é o mato de calçada. Quem aqui já viu mato de calçada? Nossa, eu tirei muito mato de calçada. Eu trabalhava numa loja de tinta. Eu ficava com a espátulazinha tirando ali. Mas quem nunca viu mato de calçada, ele cresce ali no meio do cimento, e ele é muito simples de você tirar, porque você passa o pezinho e ele sai. Mas por que isso acontece? Porque ele não tem profundidade, ele não cria raízes. E muitas vezes, se nós não criamos raízes na doutrina, na comunhão, na vida, no conhecimento de Jesus, qualquer vento de doutrina, ou qualquer coisa que venha, qualquer adversidade, qualquer coisa, luta que nós vivemos, nós vamos ser arrancados assim, pelo um sopro. Então nós precisamos viver comunhão, precisamos fincar nossas raízes profundas, para passar os dias difíceis que estão por vir, e já começou. E nossos filhos, os adolescentes e tudo mais, a gente precisa inculcar a palavra de Deus, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, porque quando vier os dias maus e vier todas essas coisas, nós vamos estar fincados na rocha da justiça, que é Jesus Cristo. Então, eu terminei, era isso. Eu queria só orar. Jesus, Tu és o mais interessado que a Tua igreja viva a plenitude da comunhão e de relacionamento mútuo, Senhor. Eu oro para que essa manhã o Senhor sopre aqui, ó Deus, Teu Espírito Santo, para que todos aqueles irmãos que de alguma forma viveram momentos difíceis em igrejas ou passaram por momentos complicados que fizeram eles não quererem mais viver isso, ou não acreditarem que isso é possível, que o Senhor traga cura agora, em nome de Jesus. Eu oro para que a igreja Origem aqui seja fundamentada e guiada pelo Teu Espírito Santo, para que eles possam viver intensamente a comunhão dos santos, a comunhão contigo, a comunhão uns com os outros aqui. Nós oramos para que ele se torne uma igreja saudável, madura. Então oro, Pai, em nome de Jesus, traga cura, traga refrigério, traga, Pai, salvação. Eu oro para que o Senhor venha e que o Senhor intervenha, ó Deus, em nome de Jesus. Que Teu Espírito traga, ó Deus, agora, Jesus, agora, fé suficiente para eles viverem isso nesses dias. Eu oro por fé, Senhor, por fé, para que eles voltem a acreditar e viver que isso é real, que a vida na igreja, o Teu sangue corre pelo Teu corpo. Nós necessitamos viver isso, ó Deus. Eu te peço para que o Senhor nos batize com fé nessa manhã, para vivenciar e viver isso, ó Deus. Sopra, Senhor, em nome de Jesus.